7º ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao conteúdo de transitividade verbal. Então, vocês vão aprender sobre verbos intransitivos, verbos de ligação e pronomes pessoais como complementos verbais. É necessário que agora vocês abram a gramática na página 123. Vamos começar? Verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, como o próprio nome sugere, não regem complementos, isto é, têm significação completa. No trânsito da leitura, o sentido para no verbo. Veja. O jogo terminou. Meu time venceu. Como você pode perceber, esses dois períodos possuem sentido completo. O verbo exige o sujeito, lugar A, e dispensa o complemento, lugar B. A transitividade verbal depende sempre do uso, da forma como o verbo está sendo empregado. Assim, é possível que um mesmo verbo seja empregado ora como intransitivo, ora como transitivo. Exemplo: ela não fala. Ela falou com a professora. Verbos de ligação. A terceira categoria de verbos compreende os verbos que não fazem predicação. Esses verbos apenas ligam termos, por isso são chamados de verbos de ligação. Na prática, o termo que aparece depois desse tipo de verbo adjetiva qualifica o termo que veio antes. O jogo continua difícil. O jogo, sujeito. Verbo de ligação, continua. Difícil, predicativo do sujeito. Os atletas estão cansados. Os atletas, sujeito. Estão, verbo de ligação. Cansados, predicativo do sujeito. O árbitro considerou a jogada como sendo violenta. O árbitro, sujeito. Verbo transitivo direto, considerou. A jogada, objeto direto, como sendo verbo de ligação. Violenta, predicativo do objeto. O termo que exprime estado ou característica do sujeito por meio de um verbo de ligação é chamado de predicativo do sujeito. Já quando um estado ou uma característica são atribuídas ao objeto direto ou indireto por meio de um verbo de ligação, geralmente subentendido, dizemos que se trata de predicativo do objeto. Empregamos o predicativo do objeto para indicar uma consideração, um julgamento ou uma opinião. Por esse motivo, normalmente o predicativo do objeto é antecedido de verbos que expressam esse sentido, como considerar, julgar, avaliar, achar e acreditar. Pronomes pessoais como complementos verbais. No capítulo 5, vimos que no período os pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito. Agora, veremos que os pronomes pessoais oblíquos funcionam como complementos verbais. Veja. João comprou uma chuteira. João a comprou. Vamos conhecer o melhor nadador na competição. Vamos conhecê-lo na competição. As equipes buscaram a vitória o tempo inteiro. As equipes buscaram-na o tempo inteiro. Como você pode perceber,
quando o objeto segue um verbo no infinitivo, suprimimos o R final do verbo e acrescentamos a letra L ao pronome oblíquo o ou a. Conhecer, conhecê-lo. Já quando o objeto é empregado após uma forma verbal terminada em M, acrescentamos a letra N ao pronome oblíquo. Buscaram, buscaram-na. O pronome lhe sempre exerce a função de objeto indireto. O técnico indicou ao atacante uma jogada. O técnico indicou-lhe uma jogada. Os pronomes o, a, os e as atuam sempre como objeto direto. Já os pronomes mi, ti, si, nós e vós podem exercer a função de objeto direto ou objeto indireto, de acordo com a transitividade do verbo que complementam. Os presidentes receberam as delegações olímpicas. Os presidentes receberam-nas. Deixaram um recado para você. Deixaram-lhe um recado. De acordo com a gramática normativa, os pronomes pessoais retos só podem atuar como complementos verbais quando antecedidos de preposição, como em estou falando com ela. Assim, apesar de comuns na fala espontânea, são consideradas inadequadas construções como eu vi ele, você chamou ela, ela falou com eu. Nesses casos, a norma gramatical determina o uso adequado do pronome oblíquo. Eu vi, você a chamou, ela falou comigo. Agora que vocês aprenderam um pouco mais sobre verbos intransitivos, verbos de ligação e pronomes pessoais como complementos verbais, vocês deverão responder à atividade que está nas páginas 127 até 130. Respondam à atividade e até a próxima aula.